Quer assistir o melhor futebol do mundo, ao vivo, quando e onde quiser, em HD e por até 2 dispositivos simultâneos? Então conheça já o Whey Plus. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Olá, pessoal! Nem sempre um jogador precisa chegar ao sub-20 da seleção brasileira para ser encarado como uma promessa do nosso futebol. Ao longo da história, muitos jogadores com seus 15, 16 ou 17 anos já receberam esse status usando a nossa amarelinha. E é por isso que o Gol de Canela resolveu buscar alguns desses personagens que passaram pela seleção brasileira sub-17 nos últimos anos, mas que infelizmente não tiveram o sucesso esperado na carreira. Confere só! Em 2007, o meia-atacante Lulinha, então encarado como grande revelação do Corinthians, era possivelmente a maior estrela da seleção brasileira sub-17. Destaque em praticamente todas as competições da categoria naquela temporada, ele despontava cada vez mais como uma figura carimbada para o futuro da nossa seleção. Tanto que vários times da Europa, como Barcelona, Real Madrid e Chelsea, já brigavam nos bastidores para poder contratar o jogador. Contudo, já nos anos seguintes, Lulinha, ao subir para os profissionais, acabou não correspondendo a todas as expectativas que eram depositadas nele. Desta forma, rodou por inúmeros clubes do Brasil e do mundo, e na maioria não teve grande sucesso. Lulinha tem hoje 29 anos e é o camisa 10 do Paphos, clube que joga a primeira divisão do Chipre. Seu atual contrato vai até maio de 2021. Mas Lulinha não era a única grande promessa que jogava naquela seleção brasileira sub-17 em 2007. Quem lembra aí do atacante João Guilherme, mais conhecido como Choco, na época craque da base do Atlético Paranaense. Tratado como joia no Furacão, Choco também participou de praticamente todas as competições daquela temporada. E apesar de ter sido pouco utilizado, deixou uma ótima impressão. Porém, sem nunca estourar entre os profissionais do Atlético, o atacante foi aos poucos perdendo espaço nas convocações da seleção e logo caiu no esquecimento. De lá para cá, Choco jogou por alguns clubes internacionais e de divisões inferiores aqui no Brasil, até praticamente sumir no futebol. Curiosamente, no último registro encontrado sobre ele na internet, a ex-promessa brasileira tinha virado atleta de society lá no Paraná, onde, aliás, em 2017, foi eleito o melhor jogador do estado. Ele está hoje com 29 anos. Despontando como grande promessa do Juventude, o meia Zezinho fez um total de 10 jogos com a camisa da seleção brasileira sub-17 na temporada de 2009. Jogando ao lado de nomes como Felipe Coutinho e Neymar, o canhoto de bastante qualidade era um dos jogadores brasileiros mais respeitados na ocasião. Mas os anos se passaram e as boas atuações de Zezinho deixaram de acontecer. Mesmo com passagens por grandes clubes como Santos, Bahia, Atlético Paranaense, entre outros, o jogador aos poucos foi caindo no esquecimento. E hoje poucos sabem qual é o paradeiro desta ex-promessa do futebol brasileiro. Apenas 10 anos após seu surgimento no futebol, Zezinho hoje, aos 26 anos, está sem clube. Seu último registro como jogador foi no São Bento de Sorocaba, no ano passado, emprestado pelo Paraná Clube. Tido como uma das principais promessas das divisões de base do Vasco da Gama desde os 13 anos, Matheus Índio é outro personagem da nossa lista. Entre 2012 e 2013, o meia foi chamado pelo técnico Alexandre Galo para integrar o grupo da seleção sub-17 e por lá teve uma passagem até razoável, participando de 6 jogos e marcando 2 gols. O jogador também participou de um Mundial da categoria em 2013, onde o Brasil acabou eliminado nas quartas de final. Depois disso, sem deslanchar entre os profissionais do Vasco, Matheus Índio foi emprestado ao Estoril de Portugal em 2016, que já no ano seguinte exerceu seu direito de compra e pagou R$1 milhão para ficar com o jogador em definitivo. O meia tem hoje 23 anos e desde julho deste ano está sem clube, após uma rápida passagem pelo Boa Vista, também de Portugal. Personagem de alguns vídeos recentes aqui do canal, o meia Robert já foi considerado a principal estrela da seleção brasileira sub-17 em 2012.
Para você ter uma ideia do tamanho prestígio do jogador, naquela época a Promessa tinha uma multa rescisória milionária com o Fluminense, seu clube de formação. Porém, apesar de ter sido multicampeão na base tricolor, jogando ao lado de atletas como Gerson, Kennedy, entre outros, o jogador aos poucos foi esquecido pela seleção brasileira e já na temporada de 2013 deixou de receber chances. Robert realmente não teve uma carreira da maneira como se esperava. Sem sucesso no profissional do Flu e após inúmeros empréstimos, entre eles um para o Barcelona B em 2016, o jogador deixou as Laranjeiras em 2018 para praticamente sumir do mapa do futebol. Hoje, aos 22 anos, a ex-promessa se aventura no futebol de Hong Kong, jogando no Roy King, da primeira divisão local. O atacante Mosquito é outro que já falamos várias vezes aqui no Gol de Canela. Após se destacar na seleção brasileira sub-15, o jogador em 2013 foi mais um representante do Vasco da Gama no Mundial sub-17. Autor de 4 gols na oportunidade, Mosquito também foi camisa 9 e titular absoluto em toda a campanha brasileira, que, como eu disse antes, parou nas quartas de final. Tamanho destaque fez o jogador, ao completar 18 anos, ser lembrado para alguns amistosos também pela seleção sub-20, mas toda a sua aventura com a amarelinha parou por aí. Marcado por ter sido pivô de uma imensa disputa entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, Mosquito seguiu uma carreira bem diferente do que era esperado. Com apenas 23 anos, o jogador já rodou por inúmeros clubes e hoje tem vínculo com o Maldonado do Uruguai, que deve emprestá-lo mais uma vez nos próximos meses. Destaque nas categorias de base do Fluminense, o lateral direito Wallace Oliveira chegou à seleção brasileira sub-17 do Brasil com bastante moral em 2011. Foi titular absoluto em toda a campanha no Mundial da categoria naquele ano e logo chamou a atenção de diversos clubes europeus, inclusive do Chelsea, que o contratou 1 ano e meio depois. Mas o que parecia ser o início de uma carreira de sucesso se tornou em uma frustração para o brasileiro. Pouco utilizado no clube inglês, ele começou a ser emprestado para diversos clubes pelo mundo e em todos não apresentou um bom futebol. Já em 2017, o lateral sofreu uma gravíssima lesão, que aliás o prejudica até hoje. Já são quase 2 anos sem participar de um jogo oficial. No começo desta temporada, ele chegou até a acertar com o Figueirense, mas ainda não chegou a estrear. O Wallace tem hoje apenas 25 anos. Revelado na base do Vasco da Gama, o lateral direito Foguete foi destaque da seleção brasileira sub-17 até 2013. Até por isso, era apontado naquela época como a grande promessa da posição da nossa seleção. Tamanho destaque fez o jogador ainda em 2013 deixar o clube carioca alegando constantes atrasos de pagamento de salário e acertar com outro gigante aqui do país, no caso o São Paulo, onde tinha a esperança de receber suas primeiras chances como profissional. Mas, apesar de ter sido relacionado em alguns jogos, ele jogou muito pouco no tricolor. Ao todo, ele participou de apenas um jogo, no caso em 2017 pela Florida Cup, e logo começou a ser emprestado. Jogou no Vila Nova de Goiás e Santo André, até ter seu contrato encerrado em fevereiro deste ano. Foguete tem hoje 24 anos e está livre no mercado. A torcida do Botafogo deve lembrar bem desse personagem que eu vou falar agora. O atacante Luiz Henrique, apontado como uma das principais apostas da base do Fogão, chegou badalado à seleção brasileira sub-17 para a disputa do Mundial da categoria em 2015. Porém, logo após a competição, e apesar de dar boas mostras de seu potencial entre os profissionais do Botafogo, ele acabou sendo prejudicado ao não acertar sua renovação de contrato com o clube carioca. E assim começou a rodar por diversos clubes sem mostrar muito sucesso, o que consequentemente atrapalhou sua continuidade com a seleção. Passou por Atlético Paranaense, Feirense de Portugal, Grêmio B, Nacional de São Paulo, entre outros clubes. Desde junho deste ano, Luiz Henrique se aventura no Helsinki, da primeira divisão da Finlândia. Ele tem hoje apenas 21 anos.
Para finalizar, vamos relembrar do atacante Felipinho, que ao lado do goleiro Alisson, em 2010, era um dos representantes do Internacional na seleção brasileira sub-17. Apontado como sucessor de Alexandre Pato, o baixinho e rápido jogador fez algumas partidas pela seleção e mostrava ter potencial para ter uma vida longa com a amarelinha, algo que, para sua tristeza, não aconteceu. Já em 2011, ainda sem ter estreado entre os profissionais do Colorado, ele foi vendido ao futebol sul-coreano. E a partir daí, com exceção de uma passagem pelo Atlético Paranaense em 2012, só jogaria por clubes modestos aqui do Brasil e do futebol asiático. Felipinho tem hoje 27 anos e está sem clube. Seu último registro como jogador de futebol foi jogando na 4ª divisão japonesa em 2018. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais, pessoal!